Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia, estudando, trazendo o resumo das lições, Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos iniciar estudando nossa primeira lição da Revista de Jovem de 2025, primeiro trimestre. Vamos estudar neste trimestre a carta, a epístola escrita por Tiago. Tiago, ele era irmão do Senhor Jesus Cristo. O título da nossa lição, A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. Lições para um viver prático na palavra de Deus. Tiago, ele tem um versículo muito conhecido, capítulo 1, versículo 21. Tiago vai nos ensinar para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que a palavra de Deus nos ensina. 13 lições tratando sobre a verdadeira religião. Uma vida autêntica, sincera, verdadeira, justa, diante de Deus e diante do nosso semelhante. O título da nossa primeira lição, um convite à autenticidade. A nossa revista desse trimestre, ela é comentada pelo pastor Eduardo Leandro Alves. O pastor Eduardo, ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em João Pessoa, na Paraíba. O nosso texto principal da nossa primeira lição está no Salmo 51, verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Resumo da lição diz que a autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena em Deus. A carta de Tiago, ela foi escrita para os cristãos, os primeiros cristãos judeus, ali do primeiro século, os cristãos que estavam vivendo fora da Palestina, em virtude da grande perseguição que incorreu ali contra os cristãos em Jerusalém, principalmente após a morte de Estevão por apedrejamento. Os objetivos da lição: apresentar a autoria, o contexto histórico, o estilo e estrutura da carta de Tiago, explicar o propósito e a atualidade da carta de Tiago e também destacar a importância dos ensinamentos da carta de Tiago para a nossa contemporaneidade. Então, este primeiro trimestre, vamos focar nesta epístola, conhecida como Epístola Universal. Universal porque ela não é direcionada a uma igreja específica, a uma pessoa específica, por isso ela é conhecida como uma epístola universal. O Novo Testamento, ele tem 27 livros, os 4 evangelhos, as biografias, a história de Jesus, o livro histórico, que é a história do início da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, 13 cartas, são cartas direcionadas a pessoas ou a igrejas específicas, tá? E tem as cartas universais, partindo de Tiago, indo até Judas, e nós temos a Hebreus, uma diatribe, uma tese, e temos o livro da Revelação, que é Apocalipse. Tiago, ela se enquadra nas epístolas universais,
tá? Epístolas gerais, direcionada de uma forma geral, não é para uma igreja específica, uma pessoa específica. É dirigida ao, Tiago vai dizer, às 12 tribos dispersas, ou seja, a todos os judeus, de uma forma, todos os cristãos judeus, de uma forma geral, todos os cristãos que tinham fugido de Jerusalém, que estavam fugindo em virtude da grande perseguição que tinha se levantado contra os cristãos. Então, Tiago, irmão de Jesus, ele buscou encorajar os cristãos judeus que haviam sido dispersos pela perseguição que estavam incorrendo ali na Judéia, tá? Esses cristãos judeus eles estavam sofrendo terríveis aflições, terríveis perseguições. Então, a carta ela é repleta de conselhos práticos para uma vida cristã, apesar da perseguição, pautadas na palavra de Deus. Esses cristãos vêm a ter sua fé firmada apesar das perseguições. Então, a autoria desses destinatários, a importância e o propósito desta carta. O nosso texto bíblico está aqui no capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago já inicia a sua epístola dando ênfase a Deus, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Então, aos cristãos, aos judeus cristãos que haviam fugido de Jerusalém por causa da grande perseguição. O tópico primeiro da lição, a carta de Tiago, a autoria, o contexto histórico e a data, e o estilo e estrutura. Então, nesta carta, ela é atribuída a Tiago, o irmão de Jesus Cristo, identificado Tiago aqui como justo. Ele se torna líder da igreja de Jerusalém. É bom lembrar que Tiago ele não acreditava em Jesus. Nenhum dos irmãos de Jesus acreditava no Senhor. Essas referências estão lá em Mateus, capítulo 13, versículo 55. João, capítulo 7, versículo 5, diz também que nem seus irmãos acreditavam que ele fosse o Messias. Então, Tiago, ele não acreditava em Jesus, mas após abraçar a fé cristã, possivelmente, provavelmente, após Jesus aparecer para ele, após a ressurreição, o apóstolo João registra isso lá em primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7, Jesus apareceu a Tiago, né, após a ressurreição. Isso aí, Tiago era um estudioso da Bíblia, né, do Antigo Testamento, da Torá, e Jesus aparece para ele, e a partir daí, provavelmente, ele tenha se convertido, se entregado ao Senhor Jesus Cristo. Tiago se torna uma liderança na igreja de Jerusalém, uma liderança respeitada ali no primeiro século. A gente vai ver lá em Atos, capítulo 15, no grande concílio de Jerusalém, onde Tiago tem está presidindo. Tá? Ele escreveu a carta em um contexto de grande perseguição aos cristãos. A citação às 12 tribos dispersas se refere aos crentes, a princípio ali, aos crentes de origem judaica. Tá? Provavelmente ele tenha escrito essa carta ali entre os anos 45 a 49, muito antes de 60. Né? A história, os estudiosos vão pontuar que ele tenha sido morto a partir de 62. Tiago tenha sido condenado ou tenha sido apedrejado em 62, 3 anos depois de Paulo estava preso, Paulo ter sido enviado para Roma,
o procurador Festo, ele morre no cargo que ele ocupava, e Albino, né, Ferro morre no cargo que ocupava, e durante o período de nomeação do novo procurador, Albino, e sua chegada, o sumo sacerdote Anás, o menor, aproveitou a oportunidade para prender Tiago e outros discípulos, sob acusação de quebra da lei. E nesse inteirinho aí, Tiago foi apedrejado. Nunca mais a igreja de Jerusalém teve um outro líder com a autoridade ali de Tiago, tá? Então, Tiago, ele foi apedrejado. Então, o estilo da carta, ela é direta, ela é prática, refletindo a personalidade de Tiago como um líder pastoral preocupado com a vida cotidiana das ovelhas, na parte mesmo diante de tantas perseguições, tá? Em sua carta vai incluir conselhos práticos, exortações, ensinamentos morais. Tanto é que a carta de Tiago é conhecida como o Provérbios, né? O Eclesiastes do Novo Testamento, por causa dos seus conselhos práticos, dos seus conselhos morais. Então a mensagem da carta ela é central, né, em Cristo, né? A mensagem é central em Cristo. Jesus é o centro, então vem princípios éticos, morais de um viver cristão, apesar das perseguições. O segundo tópico da lição, o propósito e a atualidade desta carta. O propósito da carta, a aplicação prática e um convite à autenticidade. O principal propósito é incentivar os cristãos a, apesar das perseguições, amadurecerem na fé, apesar das provações que estavam enfrentando, que viessem enfrentar com um sorriso no rosto, com alegria. Parece um paradoxo, né? Mas Jesus disse que teríamos aflições. Então, Tiago já identifica que as 12 tribos dispersas, então os cristãos tiveram que abandonar suas vidas, suas casas, fugir para poupar suas vidas, tá? Sabendo que a prova da fé produz a paciência. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 2 ao 4. A prova da fé vai produzir a paciência. Então, o alvo de Tiago é que os crentes vivam sua fé de uma maneira sólida e demonstrem a verdadeira maturidade que a fé em Jesus Cristo pode produzir no cristão. Ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática é o mesmo que não crer que ela é a palavra da verdade, que pode salvar o pecador, ou seja, não basta apenas ouvir, tem que ouvir e crer. Colocar em prática aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que a Bíblia está me ensinando. O contexto, o cenário ele era de perseguição, era uma verdadeira diáspora, ou fugindo para salvar suas vidas, mas Tiago vem dizer, né? Sabendo que a vossa fé produz paciência. Tende grande gozo quando caídes em várias provações, tentações, perseguições, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Então, o ensinamento de Tiago é extremamente práticos, abordando questões como o controle da língua, a pureza moral, a justiça social. Tiago vai falar muito a respeito das injustiças praticadas contra os necessitados. Provérbios é um livro de sabedoria, de princípios, que vem falar também sobre as várias áreas da vida do homem, da mulher. Tiago, ele vem semelhar, tem um conteúdo um pouco parecido com esses livros de sabedoria que trazem questões da convivência, né? E como o homem ele deve lidar com as várias situações que envolvem a sua vida, tá? Então, é um convite
autenticidade. Autenticidade é a qualidade de algo que é verdadeiro, que é genuíno, verídico e que não foi alterado ou reproduzido de forma indevida. É a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e também verdadeiro com os outros, né? Mantendo a coerência, a crença, os valores, os princípios. Na vida espiritual, a autenticidade, ele vai falar sobre o praticar a fé de maneira que realmente possa ressoar com uma crença em Cristo e não apenas seguir rituais ou tradições apenas por obrigações. Tiago faz um forte convite para que os cristãos sejam autênticos em sua fé, vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo, e é também um chamado para uma vida de integridade em que a fé se reflete em ações concretas e transformadoras, apesar de todos os problemas, de todas as perseguições, de todas as dificuldades que os irmãos estavam enfrentando, pois tiveram que fugir para salvar suas vidas. Então a carta é descrita como uma literatura de sabedoria, muito semelhante a Provérbios e a Eclesiastes. E para a gente finalizar, o terceiro tópico, nossa primeira lição, a introdução, a importância da carta sobre os destinatários, relevância da carta para a igreja primitiva e a importância, né, para a nossa era, né? São ensinamentos práticos, também serve para a nossa contemporaneidade. Então, a carta ela é direcionada às 12 tribos, dispersas entre as nações, todos os judeus que estavam ali, todos aqueles cristãos, aqueles judeus, aquele povo que estava ali no dia de Pentecoste, né? Não tinha só judeus, tinha muita gente que foi alcançada naqueles primeiros dias pelo poder transformador do Evangelho de Cristo. E a perseguição começou, né? Nós vemos os apóstolos, vemos lá em Atos os apóstolos sendo presos, chicoteados, porque pregavam em nome de Jesus. Então a perseguição foi muito grande, a gente vai ver lá em Atos, o próprio Paulo, capítulo 9, Atos capítulo 9, Paulo vai para Damasco para prender os cristãos, então a perseguição estava ferrenha. Em Atos capítulo 8, nos diz que os irmãos tiveram que fugir de Jerusalém para salvar suas vidas. Ficou apenas os apóstolos após a morte de Estevão. Então os estudiosos colocam o período da escrita da carta após os acontecimentos, que está lá registrado no capítulo 8 de Atos, após a morte de Estevão, tá? Embora tenha sido escrita para os primeiros cristãos convertidos judeus, seu conteúdo é útil para todos os crentes em todas as épocas. Por isso ela é uma epístola universal. Ela é direcionada a todos, ela é atemporal, tá? Os leitores da carta estavam enfrentando um ambiente hostil à sua fé e longe do seu lar. Imagina a situação. Teve que fugir de sua pátria, de sua casa, de sua cidade, no meio dos seus parentes, para fugir, salvar suas vidas. E mesmo assim, onde estavam, eram perseguidos. Então, ser cristão no início ali do primeiro, do segundo século, era sinônimo de perseguição. Só eram cristãos realmente aqueles que tinham convicção de quem eles eram para Deus e de quem Deus era para eles. Não existia essa de que a gente vê hoje, não. Um bocado de cristão de fachada que no primeiro aperto abandona tudo, larga o barco, pula na água e cai fora. Então, ser cristão era sinônimo de ser perseguido. Então a carta servia como um guia moral e espiritual, ajudando os cristãos a manterem sua fé em meio às provações. A ênfase está na perseverança e na ação prática. A ação prática reforçava a necessidade de uma fé viva e
ativa, ou seja, mesmo diante da perseguição, não seja apenas ouvintes, coloque em prática, mesmo que isso signifique ser perseguido, ser criticado. O cristão, ele tem que ser verdadeiro. Não tem como ficar em cima do muro, como o próprio Jesus disse. Não tem como ficar em cima do muro, ser morno. Jesus escreve isso, manda João escrever a uma das igrejas lá da Ásia Menor. Ou seja quente ou seja frio, não fique em cima do muro. Então, a carta desempenhou um papel importante na formação da ética e da prática da igreja no primeiro século. Né? Uma das contribuições mais significativas de Tiago aqui é a sua discussão sobre a relação entre a fé e as obras. A gente vê muito esses estudiosos debatendo se Tiago está contradizendo Paulo e vice-versa. Na verdade, é uma complementação. Tiago vai dizer que as obras vai confirmar a fé. Se eu tenho fé, ela vai ser refletida. As obras vêm confirmar a minha fé. Tá? Esta ênfase na necessidade de demonstrar a fé por meio de ações era crucial para uma igreja que buscava estabelecer a credibilidade e a autenticidade de suas mensagens em um ambiente de muitas vezes de perseguição hostil e cético ao cristianismo. Os ensinamentos de Tiago também são relevantes para nossos dias. Também encontramos temas relevantes, como a importância da oração, da paciência nas orações, do controle da língua, o menor membro do corpo, mas que tem um poder de inflamar, que pode matar todo o corpo. Entende? Tiago capítulo 1, versículo 19 a 27, 3, versículo 1 e 2, 5, versículo 8, 13 ao 18, está tratando sobre a questão de controlar a nossa língua. Suas admoestações oferecem orientação valiosa para o cristão em todos os tempos. Tá? A ênfase de Tiago na autenticidade, seja verdadeiro, seja autêntico. Entre a fé e as obras, desafia os cristãos a viver de maneira que reflita o verdadeiro ensinamento de Jesus. Não seja apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que a palavra de Deus te ensina. A fé sem as obras, agora diz, é morta. Então, as obras vai dizer, vai refletir, vai mostrar a minha fé. Tá? Então, vamos continuar estudando este livro, essa epístola de Tiago. São 5 capítulos. O livro de Tiago são 5 capítulos e tem ensinamentos maravilhosos para a prática, para o viver cristão, nos ensinando a viver, colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou na sua palavra. Não esqueça, Tiago, irmão de Jesus, o autor desta epístola. Amém? Deus abençoe.